Um teorema também bastante importante, utilizando a ideia de produto vetorial, é esse teorema aqui. Então, o módulo do produto vetorial de A por B é igual ao módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes seno de θ. Vamos fazer um exemplo. Uma aplicação bastante importante do teorema anterior é essa aqui. Eu quero determinar o ângulo formado entre os vetores U e W, certo? Então, o que eu preciso fazer? Seguindo o teorema anterior, eu tenho o quê? Eu tenho que módulo do produto vetorial de U por W, isso é igual a módulo de U, vezes o módulo do vetor W, vezes o seno de θ. Então, primeiro eu preciso calcular o que aqui? Preciso calcular esse produto vetorial aqui. Então, aqui, produto vetorial de U por W é igual. Aqui eu vou colocar a matriz 3 por 3, vou colocar aqui J e K. Vou colocar o vetor U. Quem que é o vetor U? Ele é menos 1, 3 e 2. O vetor W é quem? Ele é 1, 1 e 2. E aqui eu vou completar para utilizar a regra de Sarri. Então, vou colocar aqui I, J aqui menos 1, aqui 3, aqui 1 e 1. Copiei as duas primeiras colunas. Então, novamente, a mesma ideia aqui, diagonal principal aqui, diagonal principal aqui, certo? E depois, diagonal secundária. Então, diagonal secundária aqui, seguindo a diagonal secundária aqui e aqui, certo? A regra de Sarri. Então, tem aqui o produto vetorial do vetor U pelo vetor W. Eu tenho aqui um I que multiplica 3 que multiplica 2. Isso vai dar 6I. J que multiplica 2 que multiplica 1. Isso vai dar 2J. K que multiplica menos 1 que multiplica 1. Isso vai dar menos K. Tem o K que agora, voltando aqui em rosa, tem o K que multiplica 3 que multiplica 1. Isso vai dar 3K, vem para cá menos 3K. Eu tenho aqui I que multiplica 2 que multiplica 1. Isso vai dar 2I, vem para cá menos 2I. Tem aqui J que multiplica 1 que multiplica 2. Isso vai dar menos 2J, vem para cá mais 2J. Então, aqui o produto vetorial do vetor U pelo vetor W, vou juntar os iguais aqui. Eu tenho 6I com menos 2I. Isso vai dar 4I. O J, eu tenho 2J e tenho 2J aqui. Isso vai dar mais 4J. O K, eu tenho menos K com menos 3K. Isso vai dar menos 4K. Então, o vetor, produto vetorial do vetor U pelo vetor W, isso aqui vai ser o vetor 4, né? E menos 4. Isso é esse vetor, certo? Então, o que eu preciso fazer? Preciso calcular o módulo. Lembra do módulo? Então, o módulo do produto vetorial pelo vetor, produto vetorial do vetor U pelo vetor W. Isso é quem? Raiz quadrada da primeira coordenada, que é a coordenada x ao quadrado, mais a coordenada y ao quadrado, mais a coordenada z ao quadrado do vetor que nós encontramos aqui. Então, o módulo do produto vetorial do vetor U pelo vetor W é raiz quadrada de 4 ao quadrado 16, 4 ao quadrado aqui 16 também, menos 4 ao quadrado também 16. Então, o módulo do produto vetorial do vetor U pelo vetor W é 48, certo? Então, o primeiro valor eu encontrei aqui, que é esse módulo aqui. Preciso fazer ainda o quê? Calcular o módulo do vetor U sozinho. Quem que é o vetor U? É esse que está ali, né? Então vai ficar raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então aqui o módulo do vetor U vai ser raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Então o módulo de U aqui é raiz quadrada de 9 mais 4, 13, mais 1, 14. E falta ainda calcular quem? O módulo do vetor W. Isso é raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, aqui o módulo de W vai ser quem? Raiz quadrada de 1, mais 1, mais 2 ao quadrado é 4 aqui.
Então, o módulo de W é raiz quadrada de 6. Agora vamos voltar para a fórmula, certo? O que eu tenho aqui então? Eu tenho aqui que o módulo do produto vetorial de U por W é módulo de U vezes módulo de W vezes o seno formado entre o ângulo U e W. Esse primeiro valor nós encontramos aqui. Isso deu aqui raiz de 48 igual. O módulo de U nós encontramos que é raiz quadrada de 14. O módulo de W nós encontramos que é raiz quadrada de 6 vezes o seno de θ. Ok? Tranquilo? Então tem aqui raiz quadrada de 48 igual 14 vezes 6. Raiz quadrada de 14 vezes raiz quadrada de 6. Isso vai dar raiz quadrada de 84. Então aqui raiz quadrada de 84 vezes o seno de θ. Então posso escrever assim, seno de θ vai ser raiz quadrada de 48 dividido por raiz quadrada de 84. Certo? A ideia aqui é a mesma que nós usamos para cosseno. Então vou ter aqui, ó, tenho que θ é o arco cujo seno vale o quê? Ele vale raiz quadrada de 48 dividido por raiz quadrada de 84. Que é a mesma coisa que escrever uma raiz só, como todas as duas são raízes quadradas. Então, raiz quadrada de 48 dividido aqui por 84. Então, na calculadora científica, eu faço o seguinte aqui. Para passar em graus, então, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar Shift, seno, e vou digitar, né? Raiz quadrada, vou abrir parêntese, vou colocar 48 dividido por 84, fecho parêntese. Então, o θ aqui, esse ângulo, que é formado entre esses dois vetores, deu um ângulo aqui de 49,1 grau. Aproximadamente isso, certo? Então, essa é a ideia para usar quando eu quero calcular o ângulo entre dois vetores. E posso utilizar essa ideia também. Faço o produto vetorial de U por W, calculo o módulo do vetor, o módulo do produto vetorial de U por W, calculo o módulo do vetor U, o módulo do vetor V e jogo nessa formulazinha para terminar de resolver. Certo? Uma implicação bastante importante do produto vetorial é essa aqui. Ó. O módulo do produto vetorial do vetor A pelo vetor B é igual à área do paralelogramo, definido pelo vetor A e pelo vetor B. Então, o que eu tenho aqui? A ideia. Lembra? Eu tenho aqui um vetor A e tenho um vetor B aqui. Então, o que acontece aqui? Se eu traçar uma paralela ao vetor B aqui, um vetor paralelo aqui, e um vetor paralelo ao vetor A aqui, eu obtenho essa figura que é um paralelogramo, certo? O que é um paralelogramo? É um polígono de 4 lados, certo? Como está desenhado aqui, mais ou menos aqui, tem 4 lados. Esses lados opostos são lados de mesma medida. Esses ângulos opostos são ângulos de mesma medida também, ok? Então, se eu calculo o módulo, lembra o que é o módulo? O módulo tenho aqui o produto vetorial do vetor A pelo vetor B em módulo. Primeiro eu calculo o produto vetorial, depois calculo a raiz quadrada das coordenadas do vetor, ao quadrado, né? As coordenadas, cada coordenada ao quadrado. Extrai essa raiz, e essa raiz vai ser numericamente igual à área desse paralelogramo aqui. Então, tem esse paralelogramo aqui, e fazendo esse procedimento, eu obtenho a área dessa figurinha aqui. Certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Determine a área do paralelogramo formada pelos vetores V e W. Então, a primeira parte é essa. A segunda parte, qual seria a área de um triângulo, né, formado por esses mesmos vetores? Então, assim, para a gente ter uma ideia, seria uma coisa assim. Tem aqui um vetor V aqui e tem aqui um vetor W aqui, certo? Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, para calcular a área do paralelogramo. O paralelogramo seria essa figurinha aqui. Ó. Então, para calcular a área dessa figurinha, o que eu preciso fazer primeiramente? Primeiramente, preciso calcular o produto vetorial do vetor V
pelo vetor W. Depois eu calculo o módulo, certo? Então, voltando aqui. Como que eu calculo o produto vetorial do vetor V, né, do vetor V pelo vetor W? Novamente a mesma ideia, eu vou colocar aqui J e K. O vetor V, quem que é o vetor V? Ele é 2, menos 1 e 6. O vetor W é quem? Ele é menos 3, 5 e 1. Aqui, vou colocar as duas colunas e vou utilizar a regra de Sarri. Então, vou colocar que a primeira coluna é I2 e menos 3. Na segunda coluna eu tenho J, menos 1 e 5. E novamente vamos para a mesma ideia aqui. Então eu vou pegar aqui a diagonal principal e vou multiplicar os elementos da diagonal principal aqui, seguindo essa ideia aqui, essa setinha. E depois a diagonal secundária aqui, seguindo essa mesma ideia aqui. Então tem aqui o produto vetorial do vetor V pelo vetor W. Vai ser quem aqui? Eu tenho I que multiplica menos 1 que multiplica 1. Isso vai dar menos I. Tem o J que multiplica 6 que multiplica menos 3. Isso vai dar menos 18J. Tem o K que multiplica 2 que multiplica 5. Isso vai dar mais 10K. Agora eu venho aqui. K que multiplica menos 1 que multiplica menos 3. Isso vai dar 3K. Vem para cá com o sinal trocado, né? Menos 3K. Tem aqui I que multiplica 6 que multiplica 5. Isso vai dar 30I. Vem para cá, menos 30I. Eu tenho aqui J que multiplica 2 que multiplica 1. Isso vai dar 2J, vem para cá, menos 2J. Então, aqui o produto vetorial do vetor V pelo vetor W é igual. Vou juntar os iguais aqui. Então, tenho menos 30I com menos I aqui. Então, vou ter menos 31I. O J, eu tenho menos 18J, menos 2J. Isso vai dar menos 20J. Tenho 10K menos 3K. Isso vai dar 7K. Então, o vetor V por W é esse vetor que eu obtive acima aqui. Ele é menos 31, menos 20 e a última coordenada vale 7. Só que quero descobrir o quê? Quero descobrir o valor da área do paralelogramo. Segundo o teorema passado, o que eu preciso fazer? Preciso calcular o módulo desse vetor aqui. Como que eu calculo o módulo do produto vetorial de V por W? Essa é a área, né? Então vai ficar o quê? Fica raiz quadrada de menos 31 ao quadrado mais menos 20 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então a área é igual a menos 31 ao quadrado dá 961, menos 20 ao quadrado dá 400, 7 ao quadrado dá 49, né? Então a área vai ser quanto aí? Vamos somar tudo aqui. Então 961 mais 400 mais 49, né? Deu raiz quadrada de 1410. Isso vai ser quanto? Isso vai ser aproximadamente, essa área então é aproximadamente a 37,55 unidades de área, certo? Então esse é o valor da área do paralelogramo, ok? O seguinte aqui agora, na segunda parte do exercício ele pede o seguinte aqui, ele pede para calcular a área, né? Qual se pergunta, né? Qual seria a área de um triângulo formado por esses vetores? Note que se eu pegar esse paralelogramo aqui e dividir em duas partes aqui, ó, eu vou obter o que aqui? Obtenho um triângulo aqui, ó. Então, tá vendo aqui? Esse triângulo é formado por quais vetores aqui? Formado pelo vetor U e também pelo vetor U, não, pelo vetor U, né? Pelo vetor V e pelo vetor W, certo?
são os vetores que formam a área desse paralelogramo. Então, se eu pegar essa área e dividir por 2, eu obtenho a área da figura que eu quero, né? Que é esse triângulo aqui. Então, a área do triângulo, a área do triângulo é quem? Ela é a área do, vale, né, a área do paralelogramo dividido por 2, né? Então, vai ser 37,55 dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual a quanto, então? 18,77. Então, 18,77 unidades de área. Esse é o valor da área do triângulo formado pelo vetor V e pelo vetor W, certo? Mais um exemplo, utilizando a operação de produto vetorial. Então, tem dois vetores aqui, tem um vetor U e um vetor V. Eu quero o quê? Determinar um vetor unitário, que além de ser unitário, tem de ser o quê? Ortogonal. O que significa ser ortogonal? Significa que esse vetor tem que ser perpendicular ao vetor U e também perpendicular ao vetor V, certo? Como que eu obtenho um vetor que seja perpendicular a U e V ao mesmo tempo? Calculando o produto vetorial. Então, vou colocar aqui J e K. O vetor U é quem? Ele é 1, menos 1 e 4. O vetor V, ele é quem? Ele é 3, 2 e menos 2. Então, aqui eu vou colocar as duas colunas, I e J. Aqui 1, menos 1, 3 e 2. E vou calcular o determinante dessa matriz 3×3, utilizando a regra de Sarri, como já estamos fazendo, né? Fizemos anteriormente. A ideia vai ser a mesma ideia que nós já utilizamos. A primeira parte é essa, vou encontrar esse vetor tem a propriedade de ser perpendicular a U e V, simultaneamente. Então, aqui, produto vetorial de U por V. Aqui eu tenho I, que multiplica menos 1, que multiplica menos 2. Isso vai dar 2I. Tem o J que multiplica 4, que multiplica 3. Isso vai dar 12J. Tem o K que multiplica 1, que multiplica 2. Isso vai dar 2K. Tem o K que multiplica agora, voltando aqui na diagonal secundária, em rosa, aqui eu vou ter K que multiplica menos 1, que multiplica 3. Isso vai dar menos 3K. Vem para cá mais 3K. Tem o I que multiplica 4, que multiplica 2. Isso vai dar 8I. Vem para cá, menos 8I. Tem o J que multiplica 1, que multiplica menos 2. Isso vai dar menos 2J. Vem para cá, mais 2J. Então, aqui o produto vetorial do vetor U pelo vetor V. Vou juntar aqui os iguais. Então, tenho 2I menos 8I. Isso vai dar menos 6I. Tenho 12J com 2J. Isso vai dar 14J. Tenho 2K com 3K. Isso vai dar 5K. Então, o nosso vetor que nós acabamos de encontrar, ele possui coordenadas menos 6, 14 e 5, certo? Então, esse é o vetor que é ortogonal, né? Que é o vetor que é perpendicular a U e também perpendicular a V, de forma simultânea. Só que o exercício pede o seguinte aqui, ele quer um vetor que seja unitário. Lembra do vetor, como que eu encontro um vetor unitário? A primeira parte é essa aqui, eu preciso calcular esse módulo aqui do produto vetorial de U por V. O módulo é quem? Raiz quadrada de menos 6 ao quadrado mais 14 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, o módulo do produto vetorial de U por V vai ser raiz quadrada de 36 mais 196 mais 25. Então, o módulo do produto vetorial de U por V é igual a raiz quadrada de 36
mais 196 mais 25. Isso aqui é a raiz quadrada de 257, certo? Não tem raiz exata, vamos deixar assim. Como que eu encontro o vetor unitário mesmo? O vetor é unitário, eu pego o vetor que eu obtive, que é esse aqui, de coordenadas menos 6, 14 e 5, né? Pego esse vetor e divido ele pelas coordenadas não, pelo módulo desse vetor, próprio vetor. Então, vou pegar o vetor de coordenadas menos 6, 14 e 5 e vou dividir ele por quem? Pelo módulo dele, pelo módulo do produto vetorial de U por V. Então, vou pegar todo esse vetor e vou dividir ele por raiz quadrada de 257. Então, esse vetor aqui, que eu vou acabar de escrever, esse é o vetor que é perpendicular a U e V, e além de tudo é um vetor de tamanho 1, né? Ele é um vetor de módulo 1, um vetor unitário. Então tem aqui a primeira coordenada é menos 6 dividido por raiz de 257, a segunda é 14 dividido por raiz de 257, e o terceiro é 5 dividido por raiz quadrada de 257. Então, esse é o vetor unitário pedido nesse exercício, certo? Mais um exemplo aqui. Então, quero calcular o quê? A área do paralelogramo. De novo, aquela mesma ideia. Tem aqui um vetor U e um vetor V. Quero calcular a área dessa figurinha aqui. Lembra como fazer? O que eu preciso fazer então? Preciso calcular, primeira parte, né? Calcular o produto vetorial de U por V. E isso é feito daquela forma, né? Colocar aqui I, J e K. Aqui eu coloco 1, menos 1 e 1. Aqui embaixo eu coloco 2, menos 3 e 4. Aqui eu coloco I e J. Aqui 1, menos 1. Aqui 2 e menos 3. Então, produto vetorial de U por V é igual. Faço aqui agora. Então, aqui eu tenho aqui na diagonal principal I que multiplica menos 1, que multiplica 4. Isso vai dar menos 4i. Tem o J que multiplica 1, que multiplica 2 aqui. Isso vai dar quanto? Dá 2J. Tem aqui K que multiplica 1, que multiplica menos 3. Isso dá menos 3K. Agora ao contrário aqui, tem o K que multiplica menos 1, que multiplica 2. Isso dá menos 2K, vem para cá com o sinal trocado, mais 2K. Eu tenho I que multiplica 1, que multiplica menos 3. Isso vai dar menos 3i. Vem para cá, mais 3i. Tem o J que multiplica 1, que multiplica 4. Isso vai dar 4J. Vem para cá, menos 4J. Então, o produto vetorial do vetor U pelo vetor V tem que agora vai ser quem? Menos 4i com 3i. Isso vai dar menos i, né? Tem aqui 2j com menos 4j. Isso vai dar menos 2j. Tem aqui menos 3k mais 2k. Isso vai dar menos k. Então, o produto vetorial do vetor U pelo vetor V é menos 1, menos 2 e menos 1. Certo? Quero calcular a área, né? A área aqui, então, a área é igual ao módulo do produto vetorial de U por V. Então, essa área é igual ao módulo. O módulo é calculado como sendo a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Então, a área é igual a menos 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1. Então, a área é igual a raiz quadrada de 6.
Então, a área é igual a raiz quadrada de 6 unidades de área. Certo? Mais um exemplo aqui. Nesse exemplo tem a seguinte situação aqui. Tem aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. Isso aqui vai formar quem aqui? Forma um triângulo, certo? Vou colocar mais retinho aqui. Então tem aqui esse aqui e tem esse vetor aqui. Então tem os vetores AB e AC. Como que eu encontro o vetor AB? O vetor AB ele é dado por B menos A. Então o vetor AB ele é o ponto B menos o ponto A. Quem que é o ponto B? Ele é 3, menos 1 e 0, menos o ponto A. O ponto A ele é 2, 1 e 1. Então aqui o vetor AB é igual a 3 menos 2, né? Menos 1 e 0 menos 1. Então o vetor AB é igual a 3 menos 2 é 1, menos 1 com menos 1 dá menos 2, 0 menos 1 é menos 1. Então esse é o vetor AB. Vou fazer um pouquinho mais direto aqui, o vetor AC. Quem que é o vetor AC? Ele é o ponto C menos o ponto A. Então o vetor AC é igual ao ponto C. 4, 2 e menos 2, menos o A. Quem que é o A? 2, 1 e 1. Então, o vetor AC, 4 menos 2 é 2. Tem aqui 2, agora 2, menos 1 é 1. Tem o menos 2, menos 1 aqui no final. Isso vai dar menos 3. Então, tem os dois vetores para trabalhar. Tem o vetor AB e o vetor AC. Certo? Como que eu calculo a área do triângulo? Primeiro passo é calcular a área do paralelogramo. Então, tem aqui o vetor AB. Vou calcular o produto vetorial do vetor AB pelo vetor AC. E depois eu calculo esse módulo aqui, certo? No final. Aí eu descubro a área do paralelogramo, divido por 2. Fazendo isso, eu descubro a área desse triângulo. Então, a primeira parte aqui é calcular o determinante. Então, vou ter que I, J e K. O vetor AB, quem que é o vetor AB? Ele é 1, menos 2 e menos 1. O vetor AC, ele é 2, 1 e menos 3. Aqui eu vou colocar I e J. Aqui 1, menos 2. Aqui 2 e 1. Então, aqui o vetor AB, produto vetorial do vetor AB pelo vetor AC, seguindo a mesma ideia lá, né? Então, vou ter isso aqui. Tem aqui I que multiplica menos 2, que multiplica menos 3. Isso vai dar 6I. Tem o J que multiplica menos 1, que multiplica 2. Isso vai dar menos 2J. Tem o K que multiplica 1, que multiplica 1. Então, isso vai dar K. Agora tem o K que multiplica menos 2, que multiplica 2. Isso vai dar menos 4K. Vem para cá, com o sinal trocado, 4K. Tem o I que multiplica menos 1, que multiplica 1. Isso vai dar menos I, vem para cá, mais I. Tem o J que multiplica 1, que multiplica 3. Menos 3, né? Então, isso vai dar menos 3J, vem para cá, mais 3J. Então, aqui o produto vetorial do vetor AB pelo vetor AC tem aqui 6i com i. Isso vai dar 7i menos 2j com 3j. Isso vai dar mais j, né? Tem o k mais 4k. Isso vai dar 5k. Agora, o que eu preciso fazer, então? Para descobrir a área do paralelogramo, eu preciso descobrir esse módulo aqui. Mas eu quero a área do triângulo, né? Então, eu vou pegar a área do paralelogramo, que é o módulo, que é essa raiz quadrada, e vou pegar ela e dividir por 2 aqui no final. Então, vou ter que 7 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, a área do triângulo é a área do paralelogramo dividido por 2.
Então, tem que 7 ao quadrado é 49, 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25. Tudo dividido por 2, porque eu quero a área do triângulo, né? Por isso que eu estou dividindo por 2. Tem que raiz quadrada de 49 mais 1 dá 50. 50 mais 25 dá 75. Então, raiz quadrada de 75 dividido por 2. Certo? Posso simplificar um pouquinho mais, fica mais legal, tá? Mas também posso deixar assim. Se eu fosse simplificar, ficaria o que aqui então? Ficaria a área, ficaria como sendo 5 raiz de 3 dividido por 2, certo? Qual que é a unidade de medida? Não fala, então o que é unidades de área, ok?